É muito mais fácil assumir um projeto que deu errado do que um projeto que está dando certo. Pois um projeto que deu errado, qualquer coisa que você fizer já está dando resultado. Agora, um projeto que está dando certo nos requer mais responsabilidade para nos mantermos nos acertos deste projeto e jamais cometer nenhum tipo de erro. Por que digo isso? Digo isso porque esse episódio a qual nós fizemos menção está retratando sobre o projeto a qual estava nas mãos de Davi, o reinado, e passou para as mãos de Salomão, seu filho. Davi, a quem reinou durante o período de 40 anos, um reinado muito próspero, um reinado de crescimento, um reinado de muita valia. Agora, Salomão está com a seguinte missão: de permanecer nos acertos de seu pai e jamais cometer nenhum tipo de erro que seu pai cometeu. Sabendo disso, Salomão vai até o monte sacrificar, porque grandes responsabilidades nos requer grandes sacrifícios. Ele sobe ao monte sacrificar e em um dia ele sacrifica 1000 holocaustos. É o dia todo sacrificando. Após o sacrifício, Deus vai falar com ele através de um sonho. E vai fazer uma pergunta a Salomão, o que não é novidade a ninguém. O que você me pedir, eu te darei. O que você quer? Salomão pede sabedoria. Só que passa desapercebido aos nossos olhos algumas observações sobre essas tais sabedoria a qual Salomão está pedindo a Deus. Afinal, qual é a sabedoria que ele está pedindo? Qual é o grau de sabedoria que ele está pedindo? Qual é o nível de sabedoria que ele está pedindo? Afinal, sabedoria para quê e por quê? Está no texto. O texto diz que Salomão pede sabedoria dizendo: eu quero sabedoria para julgar o teu povo. Então o que Salomão quer não é nada mais, nada menos do que discernimento para saber reinar, julgar o seu povo. Eu quero sabedoria para julgar. Eu quero sabedoria para saber quem é que está certo e quem é que está errado. Para saber quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. É isto que ele pede e é isto que Deus concede. Logo após, Salomão vai sentar no seu trono e surge a prova da sabedoria que ele tem. Surge um caso, e aqui eu quero que você redobre a sua atenção. Nesse período de tempo de reinado, existem duas mães, e essas mães geraram seus filhos ao mesmo tempo. Ou seja, uma gerou, depois de 3 dias, a outra gerou. Porém, uma, na madrugada, em um sono profundo, vai esmagar o seu filho se deitando por cima. Acidente. Mas ela perde o seu filho. Ela acorda, percebe o que fez, olha para o filho da companheira e faz a troca. A mãe do filho vivo acorda, e quando acorda, percebe que o menino que está com ela está morto, mas também percebe que o menino não é dela. Ela acorda a sua companheira e começa a briga. O filho vivo é meu, o morto é seu. A outra diz negativo, o morto é seu, o vivo é meu. Esta discussão vai parar no rei Salomão, exatamente
no homem a qual uma noite anterior estava pedindo para Deus sabedoria para julgar o povo. Exatamente. No homem a qual uma noite anterior estava pedindo a Deus discernimento para saber quem é que está falando a verdade e quem é que está falando a mentira. Quem é que está certo e quem é que está errado. Elas chegam até o rei com algumas propostas e algumas dificuldades. Elas chegam no rei dizendo: estava eu e ela na casa. Não havia ninguém na casa. Não havia ninguém na casa. Não havia ninguém na casa. Quando elas dizem que não havia ninguém na casa, elas estão afirmando: não havia testemunha na casa. Não havia ninguém para dizer eu vi. Não havia ninguém para dizer eu estou de prova. Não havia ninguém para dizer eu contemplei. Não havia ninguém na casa, senão eu e ela. A segunda dificuldade é: as duas são mãe. Não é uma líder contra a palavra de uma liderada. Não é um pastor contra a palavra de um pastoreado. Mas é uma mãe contra a palavra de outra mãe. Perceba? As duas estão no mesmo nível. E se as duas estão no mesmo nível, o nível, o tamanho da palavra que sai da sua boca também está no mesmo nível da outra. Então há algumas dificuldades. A pergunta é: como é que Salomão vai descobrir quem é que está falando a verdade e quem é que está falando a mentira? Só que antes da gente perceber o fato e analisar a estratégia, a sabedoria de Salomão, é de muita importância e valia a gente observar alguns pontos sobre essas mães. Redobre a sua atenção. O texto diz que as duas geraram ao mesmo tempo. A diferença é apenas de 3 dias. Então, se as duas geraram ao mesmo tempo, é o que cabe a nós pensar, criando-se essa tese, que se as duas geraram ao mesmo tempo, as duas enfrentaram o mesmo processo ao mesmo tempo. E que processo é esse, Wesley? Eu digo isso porque alguém me contou. Mas eu vejo, tem mamães que entraram aqui e sabem porque já sentiram na pele o quê? A dor do parto, a dor da gestação, a dor da gravidez. Esse processo, o que o texto está nos indicando é: as duas se enfrentaram ao mesmo tempo, a mesma dor ao mesmo tempo, a mesma agonia ao mesmo tempo, o mesmo desespero ao mesmo tempo. As duas estão sonhando com o berço do menino, como é que vai ser a festa, o chá revelação ao mesmo tempo. As duas estão sonhando, planejando, criando proposta ao mesmo tempo. Porém, uma, quando gerou, depois de gerar, uma, na madrugada, em um sono profundo, vai esmagar e matar aquilo que ela demorou tanto tempo para gerar. O meu pastor me ensinou a ter ética, mas eu peço a única vez dessa mensagem: diga para o irmão que está no seu lado, o menino desse texto, diga para quem está no seu lado, o menino nesse texto simboliza o teu ministério, simboliza a tua chamada, simboliza os sonhos de Deus. Olhe para cá, você gerou esse ministério, mas no tempo da gestação, você lembra quando alguém apontou o dedo de profeta para você, dizendo quem você será gerado um ministério? Você nem dormiu direito naquele dia, pensando como seria o ministério, pensando como cantaria ou como pregaria, pensando como iria evangelizar, como iria para as ruas. Você enfrentou alguns processos, você enfrentou algumas dores, você enfrentou algumas agonias, você enfrentou alguns desesperos, você enfrentou alguns pensamentos, como é que vai ser, aonde vai ser. Você sonhou por tanto tempo
E aí que você gerou, você está cantando e cantando como nunca, você está pregando e pregando como nunca, você está crente como nunca, mas qual é o problema? O problema está nessas mães, porque o que essas mães estão nos ensinando é que um sono profundo pode acabar com um sonho almejado, um sono profundo pode acabar com uma chamada, um sono profundo pode acabar com uma promessa, um sono profundo pode acabar com o ministério, um sono profundo pode acabar com aquilo que você sonhou tanto tempo. Aí Deus, nesta noite de Santa Ceia, nesta noite de culto de sexta-feira, Deus está marcando para dizer ao coração de alguém: é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de se levantar. O que Deus está dizendo na noite desse dia é: um sono, um tropeço, um descuidado pode acabar com tudo aquilo que você sonhou, mas Deus nesta noite está entrando dentro do seu quarto, aonde você tanto descansa, arrancando o lençol, arrancando o cobertor e dizendo: acorda! Acorda! Eu não sei se é a palavra que você queria ouvir, mas o que Deus marcou nesta noite é tempo de acordar. É tempo de acordar. É tempo de acordar. Eu sei, vai ser difícil te dar glória, mas eu estou pregando para alguém que entrou aqui e durante tanto tempo sonhou, planejou e agora está com o ministério nas mãos. O que Deus está dizendo esta noite é: tem porta que você não vai poder entrar, zele pelo teu ministério. Tem amizade que você não vai poder ter, zele pelo teu ministério. Tem alguns acessos que você não vai poder ter, zele pelo teu ministério. Eu estou pregando para algumas mães que entraram aqui e talvez estão dormindo pela madrugada, e Deus está dizendo: é tempo de despertar, é tempo de acordar, é tempo de acordar. O que essa mãe está nos ensinando é difícil de ter, mas é muito fácil de se perder. Ou melhor, fácil, até pode ser fácil de ter, mas é difícil de se manter. Um tropeço, um descuidado, um sono pode acabar com tudo aquilo que Deus planejou para você. Outro dia eu venho como pregador e trago uma pregação. Hoje eu vim só como mensageiro e trago uma mensagem. É tempo de acordar. Quando esta mãe está deitando sobre o seu filho, ela percebe, tem posições que ela se colocava antes de ter um filho, que agora não vai poder se colocar. Sabe o que Deus está dizendo? Você tem um ministério, você tem uma chamada, você tem um sonho plantado de Deus aí na tábua do seu coração. Tome cuidado quando for dormir. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui e talvez pensou que seria fácil, talvez pensou que seria moleza, talvez pensou que carregar um ministério era apenas carregar uma Bíblia debaixo do braço e dizer: eu tenho um ministério, eu tenho um cargo.
Eu tenho alguma coisa, eu tenho nome, eu tenho título, eu tenho fama, mas o que Deus está dizendo esta noite é: você parou para pensar? Agora que você tem noites que você não consegue dormir direito, ouvindo o grito do menino. Tem noites que você não consegue descansar direito, ouvindo o choro deste ministério. É muita pancada, é muito espinho, é muitos gritos pela madrugada. Tem noites que você não consegue descansar, e eu sinto que eu estou pregando para alguém que entrou aqui e talvez durante tanto tempo está enfrentando esta noite de choro. A depressão está batendo na porta do seu quarto por causa desse ministério. O inimigo está batendo na porta de sua casa por causa desse ministério e diz: o menino não vai crescer, o ministério não vai crescer, a chamada não vai crescer, a promessa não vai crescer. Você não consegue mais dormir direito, é lençol para um lado, cobertor para o outro. Mas o que Deus está dizendo na noite desse dia é tempo só de levantar a mão para o alto e dar glória, porque o choro pode durar uma noite. Eu vou repetir isto, porque o choro pode durar uma noite. Alguém pegou ali atrás, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, mas a alegria ela vem pela manhã. Alguém crê nesta palavra? Uma mão levantada é pouca, levante as duas, adore a esse Deus. Existe um choro na madrugada, mas pela manhã. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem alegria de Deus chegando. Tem alegria de Deus chegando. Para toda noite de choro existe uma manhã de consolo. Para toda noite de quebrantamento existe uma manhã de conserto. Para toda noite de angústia, de dificuldade, existe uma manhã de vitória. Vou correr aqui. Essas duas mães, elas vão até o rei com esta narrativa: o menino vivo é meu, o morto é dela. Ele vai usar de estratégia, Salomão. E qual é a estratégia? Estou correndo aqui. A estratégia é: vocês estão brigando por causa do menino vivo? É, o menino vivo. Faz o seguinte, pega a espada, corta no meio, metade para uma, metade para outra. Escandaliza não, irmão, está na Bíblia. A pergunta é: Salomão queria de fato matar? Não. A estratégia é ver a reação de cada uma. E qual é a reação? A mãe do morto, ela olha e diz: se é assim, pode ser então, mata. Como quem diz: nem meu, nem dela. É alguém que matou uma chamada e não suporta ver alguém com a mesma chamada. Mata! Corta! Já eras! Nem meu, nem dela. Se eu não tenho, ela também não pode ter. Se eu não conseguir, ela também não pode. Não tem que conseguir. Se eu não fui, ela também não pode ir. Aí a mãe do vivo, ela olha e diz: não, meu rei, se é assim, então entrega para ele. Irmãos, se tu não é glória com isso, eu faço o apelo: você aceita Jesus de novo. É como quem diz: é melhor, muito melhor, muito melhor vivo na mão dela do que morto na minha mão. Entrega para ela. Sabe o que ela está mostrando para nós?
Alguém que tem responsabilidade com aquilo que Deus entregou em sua mão. Se tiver na minha mão vivo, beleza, mas se é para estar na minha mão morto, eu entrego para outro. Mas aquilo que Deus colocou nas minhas mãos vai crescer. Vai crescer. Eu estou pregando para alguém que entrou aqui e talvez ainda não entendeu qual é o propósito de Deus na tua vida. Mas o que Deus está dizendo é: eu só quero que você tenha zelo, responsabilidade com aquilo que eu coloquei nas tuas mãos. O diabo está olhando para você e dizendo: esse menino não vai crescer, esse menino vai cair, esse menino vai fracassar, esse menino vai morrer, esse menino vai ser esmagado. Mas eu estou pregando para alguém que entrou aqui e está dizendo: se depender de mim, não vai morrer, não vai ser esmagado, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Alguém recebe essa palavra? Urabacalabaia, serrabaia, suminaia. Você se lembra quando você orava dizendo: eis-me aqui, Senhor? Você se lembra quando você orava de joelho, clamando, chorando, dizendo: eis-me aqui, Deus. Usa-me, ó Pai. Levanta-me, ó Deus. Se ninguém quer, eu quero. Se ninguém tem responsabilidade, eu tenho. Aí você gerou. Aí você parou para pensar que não é do jeito que você pensou que seria. Coisa difícil é ter uma mensagem para entregar. Pregar quando as coisas estão bem é fácil. Eu quero ver pregar cura quando alguém está enfermo dentro de casa. Eu quero ver pregar portas abertas quando a sua porta está fechada. Eu quero ver você pregar renovo quando você precisa de um renovo. Deus está dizendo: se depender das tuas emoções, esse menino vai morrer. Mas se depender da tua responsabilidade, vai crescer. Vai crescer. E não me entenda mal. Quando eu digo ministério, eu não estou dizendo apenas quem pega o microfone na mão. Eu estou dizendo para aquele que aconselha o vizinho, que aconselha o amigo, que evangeliza no trabalho, na escola. Deus está dizendo: eu entreguei uma mensagem para você. Tenha responsabilidade. Vamos imaginar a cena, irmão. Imaginando a cena. A mãe do morto, se ela recebesse o filho nas suas mãos, o que ela receberia? Nome. Imaginar. Ela pegando o menino, saindo pelas ruas, e alguém iria identificar mãe e filho. Filho e uma mãe. Só que no fundo, ela sabe que ela nunca foi mãe daquele filho. E que o filho dela, ela já tinha esmagado há muito tempo. Mas, com o filho nas mãos, ela diria: eu sou mãe. Eu tenho um nome. Eu tenho um título. Eu tenho uma visibilidade. Mas enquanto a outra mãe estava dizendo: eu posso não ser mais mãe, mas esse filho tem que continuar sendo filho. Quem gera um ministério precisa entender que esse ministério nunca foi feito para ser apenas um ministério. Que esse filho nunca nasceu para ser apenas filho. Mas um dia ele vai crescer e se tornar pai de outros filhos.
O ministério que Deus colocou no teu coração nunca nasceu para ser apenas um ministério, mas um dia ele vai crescer e gerar outros ministérios. Sabe o que Deus está dizendo? O que eu te dei, na verdade, eu só te emprestei. Apenas tenha responsabilidade. Pegue na mão desse irmão que está no seu lado, pegue. Levante a mão dele lá no alto, eu já vou encerrar. Levante a sua mão lá no alto. Você está pegando na mão de um guerreiro aí. Você está pegando na mão de uma guerreira aí. É tanta luta, é tanta guerra, é tanta peleja, é tanta pancada. Mas ele diz, se depender de mim, o ministério vai crescer. Se depender de mim, a chamada vai crescer. Se depender de mim, essa promessa vai crescer. De mãos levantadas, eu quero que você diga, Senhor. Diga, Senhor. Eis-me aqui. Diga para Deus, Deus, eu assumo o menino. Diga, eu assumo o ministério. Eu assumo essa chamada. Eu assumo esse sonho. E de mãos levantadas, entregue a sua melhor adoração a Ele agora. A Ele agora. A Ele agora. Adore a esse Deus. Para a gente encerrar, de mãos levantadas, faça alguma coisa a Ele agora. Diga para Ele, me perdoa, Senhor, pelas vezes que eu fui maduro. Me perdoa, Senhor, pelas vezes que fui mais menino do que o próprio menino. Deus, nesta noite, está visualizando esta igreja e querendo encontrar alguém responsável. Aqui tem na minha esquerda. Levanta a mão e diga, eu tenho responsabilidade. Diga, eis-me aqui, Senhor. Se coloque sobre os seus pés, adorando a esse Deus. O Ezequiel vai preparar o louvor. E você, em espírito de adoração, eu quero que você comece a lembrar das tuas orações na madrugada, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, meu tempo já se foi. Então, se possível, eu peço para os adolescentes, dá um passo aqui na frente e vamos orar aqui essa noite. Vamos orar aqui essa noite. Vamos orar aqui esta noite. Eu vou deixar o Ezequiel bradar ali e a gente vai orar essa noite. Eu creio que aqui está se levantando uma geração capacitada para manter aquilo que Deus separou. Aqui está se levantando uma geração mais responsável. Uma geração que não quer título, não quer fama, não quer reconhecimento de homem, não quer reconhecimento de pastor, de líder, mas apenas quer manter aquilo que Deus colocou em tuas mãos vivo. E se eu estou pregando para alguém que entrou aqui e talvez até hoje estava dormindo, e enquanto você dormia, o menino estava sendo esmagado. A promessa estava sendo esmagada. O ministério estava sendo esmagado. E por acaso Deus falou contigo nesta palavra. Eu peço para os adolescentes dar mais um passo aqui na frente. Fica bem de frente para o altar. E eu convido você a dar um passo aqui na frente. E vamos orar esta noite. Se tem alguém, vamos orar esta noite. Vem passando aqui na frente. Vamos se apertando. Isto. Vem passando mais, isto. Deus quer responsabilidade. Hoje,
Essa pregação serviu como lição para os adolescentes e talvez durante horas de oração vocês pedem a Deus: usa-me, Senhor, levanta-me, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Porém aqui está a resposta que você tanto queria: quando eu te der, tenha responsabilidade. Quando eu te entregar, mantenha ele vivo. Quando eu te levantar, mantenha ele cuidado. Esta noite eu peço para a igreja estender a sua mão até aqui à frente e vamos orar. Meu tempo já se foi, mas vamos orar esta noite. Bora, Ezequiel. Ore esta noite. Sei que os teus olhos sempre